Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar início à nossa grande revisão de direito penal por assuntos. Hoje, pleno domingão, meu guerreiro e minha guerreira, vamos gravar dos princípios do direito penal, questões estratégicas e esquematizadas que com certeza vai estar na sua prova. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Sem mais delongas, vamos à nossa grande revisão. Olha aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, revisão de direito penal, isso mesmo, dos princípios do direito penal, vai servir agora para o concurso da PCDF, serve para todos os concursos, PF, PRF, despencam nas provas. O queridinho aqui da Banca Sebrasp, princípio da legalidade, diz o seguinte: o princípio da legalidade diz que uma conduta não pode ser considerada criminosa, pois se antes de sua prática não havia lei formal. Então, meu guerreiro e minha guerreira, segundo esse princípio da legalidade, diz o seguinte: o princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e no Código Penal, em seu artigo 1º. Aí vem agora o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 39, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aí vem o artigo 1º do Código Penal, também diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, queridinho da Banca Sebrasp. Ainda cabe salientar, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, toma nota aí que o princípio da legalidade se divide em dois outros princípios: o da reserva legal e o da anterioridade da lei penal. Segundo o princípio da legalidade, pois uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática, ou seja, anterioridade, não havia lei formal, traduzindo aqui a reserva legal nesse sentido. Ainda tem uns pontos importantes, vá anotando aí. O princípio da legalidade se divide em reserva legal, que é igual necessidade de lei formal, e anterioridade, que é igual necessidade de que a lei seja anterior ao fato criminoso. Normas penais em branco não violam tal princípio. Em regra, a lei penal não pode retroagir sob pena de violação à anterioridade. Você já sabe que a regra é o princípio da irretroatividade, mas se a lei for mais benéfica, aplicamos o princípio da retroatividade. A exceção poderá retroagir para beneficiar o réu. Olha aí, meu guerreiro, somente lei formal pode criar condutas criminosas e cominar penas, força e honra. Então, meu nobre guerreiro, ainda cabe aí anotar isso mesmo, que medida provisória, pois pode descriminalizar condutas e tratar de temas favoráveis ao réu. Então anote aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, que medida provisória, pois pode descriminalizar condutas e tratar de temas favoráveis ao réu. Mas também fique ligado, é possível que haja violação ao princípio da legalidade sem que haja violação à reserva legal. Entretanto, havendo violação à reserva legal, isso implica necessariamente em violação ao princípio da legalidade, pois aquele é parte deste. Então, fique ligado que é possível, isso mesmo, que haja violação ao princípio da legalidade sem que haja violação à reserva legal. Agora, entretanto, mas porém, contudo, todavia, entretanto, havendo violação à reserva legal, isso implica necessariamente em violação ao princípio da legalidade, pois aquele é parte deste. Não esqueça, legalidade igual reserva legal mais anterioridade da lei penal, isso mesmo. O princípio da reserva legal implica a proibição da edição de leis vagas com conteúdo impreciso. Então guarde bem, legalidade é igual reserva legal mais anterioridade da lei penal. Vamos ver como o princípio da legalidade, queridinho da Banca Sebrasp, das bancas, como cai em prova. Então, primeira questão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, em 2019, aí para escrivão de polícia, diz o seguinte: o artigo 1º do Código Penal afirma que
Não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio de direito penal? Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder aqui para ganhar tempo. Você já sabe que é a letra alternativa a princípio da legalidade, traduzindo aí o nosso Código Penal. Vamos ver agora a questão 2, CESP, caiu na CESP em 2019. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. O texto precedente faz referência principalmente aos princípios penais da... Olha aí, meu guerreiro, tá na dúvida, viu lei? Chute na lei, ou seja, princípio da legalidade. Mas você já sabe que aqui a alternativa correta é a letra A, princípio da legalidade e da anterioridade. Assim que cai na sua prova, assim que a banca CESP ou CEPRASP costumam cobrar textozinho depois de qual princípio que correlaciona com o texto. Aqui traduz o princípio da legalidade e da anterioridade. Mais uma questão, questão 3 agora, 2018, para delegado de polícia. Acerca dos princípios que delimitam e informam o direito penal, é correto afirmar? Você pode dar uma pausa no vídeo para tentar responder aqui para ganhar tempo. Você já sabe, alternativa D. O princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, veda o uso dos costumes e da analogia para criar tipos penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal fosse honra. Vamos ver agora mais uma questão, agora 2018, investigador de polícia, o CESP. O princípio da legalidade compreende, você já sabe, pode dar uma pausa aqui para ganhar tempo, alternativa D, a obediência às normas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. É revisão, é rápido, estratégico com questões. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, o princípio da anterioridade da lei penal fosse em honra. Diz o seguinte: o princípio da anterioridade da lei penal estabelece que não basta que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito, porém que esta lei seja anterior ao fato, a prática da conduta. Ademais, o princípio da anterioridade da lei penal culmina no princípio da irretroatividade da lei penal. Aí vem o artigo 5º e o inciso 40 diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, fosse honra. Vamos ver como esse princípio cai em prova. Questão 5, 2017, caiu aí para aspirante da Polícia Militar de Santa Catarina. Diz o seguinte: considerando a redação do artigo 1º do Código Penal, que prevê: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Assinala a alternativa que contém os princípios implícitos no referido dispositivo legal. Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, que os princípios implícitos, você já sabe isso mesmo, alternativa C, anterioridade e legalidade. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, anterioridade e legalidade. Vamos ver agora a questão 6, que diz o seguinte, soldado da Polícia Militar agora: a expressão não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, traduz constitucionalmente o princípio da anterioridade da lei penal. E aí, certo ou errado? Você já sabe que a questão é linda, maravilhosa, certo? Confere agora comigo o artigo 1º do Código Penal, que diz: não há crime sem lei. Sem lei aqui é legalidade, igual a lei. Anterior que eu defino, anterior, o princípio da anterioridade igual anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Olha aí, meu guerreiro, sem prévia cominação legal, traduzindo aí o princípio da reserva legal, que é igual criação de crime somente por lei, meu guerreiro e minha guerreira. Linda questão, essa questão 6 aí, e traduzindo aí o artigo 1º do Código Penal, fosse honra. Artigo 1º tem um princípio da legalidade, anterioridade e reserva legal, fosse honra. Vamos ver agora o princípio da taxatividade. Diz o seguinte: segundo o princípio da taxatividade, pois não basta existir uma lei que defina uma conduta como crime. Logo, a norma incriminadora legal deve ser clara e compreensível. Dessa forma, pois, permitindo ao cidadão a real consciência acerca da conduta punível pelo Estado. Diante disso,
o princípio da taxatividade impede tipos penais genéricos e indeterminados. O princípio da taxatividade, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, é um dos corolários do princípio da legalidade, pregando que a lei penal deve ser clara, precisa e determinada, não cabendo incriminações vagas ou genéricas. Ainda cabe salientar que o princípio da taxatividade ou da determinação está implícito no princípio da reserva legal e, por consequência, no princípio da legalidade. Guarde bem aí o princípio da taxatividade. Vamos ver como cai em prova a questão 7, ano 2018, VUNESP, investigador de polícia da Bahia, diz o seguinte: acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade, esculpidos no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e assinala a alternativa correta. Isso mesmo, você pode dar uma pausa no vídeo, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, para tentar responder, mas aqui para ganhar tempo, isso mesmo, alternativa correta, alternativa D. Desdobramento do princípio da legalidade é o da taxatividade, que impede a edição de tipos penais genéricos e indeterminados. Olha aí, meu guerreiro, cai os princípios dos direitos penais para qualquer cargo, aí caiu para o investigador de polícia da Bahia, o princípio da taxatividade. Vamos ver mais uma questão, 2014, VUNESP, auxiliar judiciário no TJ. Diz o seguinte: artigo 1º do Código Penal Brasileiro diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O dispositivo legal, ora transcrito, explícita, dentre outros, o princípio, meu guerreiro. O texto ali disse transcrito, explícita, dentre outros, ou seja, o princípio da legalidade, você já sabe que está ali o princípio da anterioridade, o princípio da reserva legal, você já sabe a alternativa correta, a alternativa C, da taxatividade, também está aí o princípio da taxatividade. Por que, meu nobre guerreiro? Você já eliminaria ali a alternativa A, da insignificância, não é? Intervenção mínima, não, da culpabilidade, brincadeira, da proporcionalidade, não. Também traduz aí o artigo 1º do Código Penal, legalidade, anterioridade, reserva legal e taxatividade. Confere agora comigo, legalidade é igual a taxatividade. Nunca mais você vai esquecer, meu guerreiro, minha guerreira, que o princípio da legalidade é igual a taxatividade. Legalidade igual a taxatividade, ou seja, não há crime sem lei anterior que eu defina, não há pena sem prévia cominação legal. Traduz também aí o princípio da taxatividade. Legalidade igual a taxatividade, força e honra. Vamos ver agora, meu guerreiro, minha guerreira, o princípio da intranscendência da pena. Consomante este princípio, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ademais, ninguém pode ser processado e punido por fato criminoso praticado por outra pessoa. Logo, isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Não esqueça, guarde bem, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, pois a multa logo não é obrigação de reparar o dano. Dessa forma, a multa não se destina à vítima. Assim, a multa é uma espécie de pena. Assim sendo, não pode ser executada contra os sucessores do imputado. Ou seja, é pena, e pena, meu guerreiro e minha guerreira, segundo o princípio da intranscendência da pena, não passará da pessoa do condenado. Confere agora comigo como cai em prova isso mesmo, como cai em prova esse princípio da intranscendência da pena. Questão 9, ano 2018, delegado de polícia e CESP, diz o seguinte: o princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Certo ou errado, você já sabe que a questão está errada, isso mesmo. Por quê, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Aqui não traduz o princípio da individualização da pena. Guarde bem, não vá confundir princípio da intranscendência da pena com o princípio da individualização da pena. Então, individualização da pena, a pena de cada infrator é individual, segundo a gravidade do crime cometido. Já o princípio da intranscendência da pena, a pena é imposta ao condenado e somente a ele, ou seja, a pena é personalíssima. É assim que cai em prova. Caiu para delegado, também vai cair para a sua prova, força e honra. Vamos ver mais uma questão, questão 10. Olha aí, VUNESP, inspetor de Polícia Civil, diz o seguinte: Constituição da República, artigo 5º, inciso 45, diz:
Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. E, meu guerreiro, o dispositivo constitucional, ora transcrito, refere-se a um dos princípios denominados, você já sabe, dá uma pausa e responder. Aqui, para ganhar tempo, princípio da intranscendência da pena, isso mesmo, a opção alternativa B, fosse honra. Mais uma questão, delegado de polícia agora. Com relação aos princípios penais, assinala a opção correta. Você já sabe, dá uma pausa aqui para ganhar tempo. Alternativa E. Segundo o princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa de um condenado. Isso, a pena é personalíssima, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão. Delegado de polícia, agora foi o Sebrasp, ano 2008. Prevê a Constituição Federal que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Referido dispositivo constitucional traduz o princípio da intranscendência. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? É o princípio da intranscendência. Você já sabe que a questão linda, maravilhosa, certíssimo. Caiu para delegado, vai cair para você também. Fosse honra, vamos ver agora o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Diz o seguinte: segundo esse princípio, pois ninguém pode ser considerado culpado se ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Vamos ver como cai em prova. Questão 13, ano 2013, olha aí, soldado da Polícia Militar, diz o seguinte: pelo princípio da presunção da não culpabilidade, conforme o direito brasileiro, tem-se que, você já sabe, dá uma pausa aqui para ganhar tempo, alternativa B, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos ver agora mais uma questão, caiu aí para soldado da Polícia Militar, o PNET, isso mesmo, 2009. O princípio constitucional segundo o qual ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é o princípio, você já sabe, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, alternativa de presunção de inocência. Aqui é Robson Concursos, vibrando, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, em pleno domingão, 4 de julho de 2021, isso mesmo, o princípio da culpabilidade. Vamos ver agora, artigo 29 do Código Penal diz: ninguém, isso mesmo, artigo 29 diz, quem, de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Guarde bem, meu guerreiro, o queridinho das bancas, o artigo 29, traduzindo o princípio da culpabilidade, que diz, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. No âmbito do direito penal, ninguém será punido pelo que é, pois somente será punido pelo fato que houver cometido. Assim, não existe no âmbito criminal responsabilização objetiva. Logo, ela será sempre a título de culpa ou dolo, ou seja, responsabilidade subjetiva. O princípio da culpabilidade afasta a responsabilidade penal objetiva. Guarde bem, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. O princípio da culpabilidade afasta a responsabilidade penal objetiva. Dessa forma, a responsabilidade penal será sempre subjetiva. Isso mesmo. Responsabilidade penal será sempre subjetiva. Por quê? Porque o princípio da culpabilidade afasta a responsabilidade penal objetiva. Ainda cabe salientar que o princípio da culpabilidade é mais bem definido como o princípio da responsabilidade penal subjetiva, o qual, segundo este princípio, ninguém pode ser punido senão por dolo ou culpa. Além disso, a culpabilidade como princípio deve sempre ater-se aos fatos e jamais a personalidade do agente. Vamos ver, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, como cai em prova a questão 15, ano 2020, promotor de justiça. Oxe, cai para promotor, vai cair para você também, força e honra. Com relação aos princípios e às garantias penais, assinala a opção correta. Para ganhar tempo, você já sabe, dá uma pausa e tenta responder aqui. A alternativa correta é a C.
O princípio da culpabilidade afasta a responsabilização objetiva em matéria penal, de modo que a punição penal exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa. Você já percebeu? Revisa com Robson Cursos e depois acerta na sua prova, força e honra. Questão 16, olha, promotor de justiça. De novo, se cai para promotor, vai cair para você também. Examine os itens seguintes indicando o correto. Dê uma pausa, você já sabe que o correto aqui é a alternativa D. A aplicação de pena aos inimputáveis, dada a sua incapacidade de sensibilização pela norma penal, viola o princípio da culpabilidade, até pela analogia, pela lógica, pelo seu conhecimento já de mundo de estudo, você acertaria essa questão, fosse honra. Vamos ver agora a questão 17, defensor diz o seguinte: considerando a adoção do princípio da culpabilidade pelo Código Penal, é correto afirmar que, você já sabe, dá uma pausa aqui, é a C. Culpabilidade se refere ao fato. Então, guarde bem, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Culpabilidade se refere ao fato. Fosse honra. Vamos ver agora o princípio da alteridade ou lesividade, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Segundo esse princípio, pois o fato deve causar lesão ao bem jurídico de terceiro. Dessa forma, decorre desse princípio que o direito penal não pune a autolesão. Ademais, o sujeito não pode ser punido por causar mal a si próprio. Exemplo, autolesão e tentativa de suicídio, traduzindo aí o princípio da alteridade ou lesividade, fosse honra. Vamos ver agora como cai em prova esse princípio da alteridade ou lesividade. Questão 18, 2019, CESP, diz o seguinte: aplicado no direito penal brasileiro o princípio da alteridade, que também pode ser lesividade, você já sabe que a alternativa correta é a letra E. Assinala que para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros e é proibida a incriminação de atitudes que não exceda o âmbito do próprio autor, força e honra. Guarde bem aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Mais uma questão caiu agora para promotor de justiça no 2019. Segundo Nilo Batista, olha aí, pode-se admitir como principais funções do princípio da lesividade, exceto, ele quer exceto, meu guerreiro, minha guerreira. Então, dê uma pausa e tente responder. Você já sabe, é a letra D. Proibir a incriminação de condutas que possam ser tutelados de forma eficaz por outros ramos do direito. Então, exceto é essa. Então, ou seja, linda questão, maravilhosa, caiu para promotor de justiça, força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. Questão 20, delegado de polícia, olha, CESP ou Sebrasp, diz o seguinte: o princípio da alteridade é violado em caso de... Dê uma pausa e tente responder. Para ganhar tempo aqui, alternativa E, uso da força para coibir manifestações violentas. Então, o princípio da alteridade é violado em caso de uso da força para coibir manifestação violenta estratégica. Essa questão caiu para delegado que diz: o princípio da alteridade é violado em caso de uso da força para coibir manifestação violenta. Vamos ver agora, caiu para juiz, diz o seguinte: questão 21, CESP, acerca dos princípios e fontes do direito penal, assinala a opção correta. Dê uma pausa aqui, a correta é a alternativa C, que diz: depreende-se do princípio da lesividade, que a autolesão, via de regra, não é punível. Tá vendo, meu guerreiro? Cai para promotor, delegado, juiz, agente de polícia, oficial de justiça. Depreende-se do princípio da lesividade, que a autolesão, via de regra, não é punível. Vamos ver agora o princípio da ofensividade. Diz o seguinte: segundo esse princípio, pois não basta que o fato seja formalmente típico, destarte é necessário que este fato ofenda de forma grave o bem jurídico consideravelmente protegido pela norma penal, princípio da ofensividade. Diz o seguinte, como cai em prova a questão 22, no 2018, caiu para técnico ministerial UFCC. Não há crime sem lesão ofensiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se ao princípio da proporcionalidade, intervenção mínima, ofensividade, bagatela imprópria, alteridade. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você já sabe, a alternativa C, ofensividade. Isso mesmo. Vamos ver mais uma questão. Aspirante da Polícia Militar diz o seguinte:
da conjugação do direito penal com a Constituição Federal de 1988, pode-se extrair a conclusão da existência de princípios constitucionais penais. Alguns são explícitos e outros implícitos. Assim, conforme fulcro nessa assertiva, marque a alternativa que corresponda ao princípio da ofensividade do fato. Dê uma pausa, tente responder aqui, você já sabe que a alternativa B, o fato cometido para se transformar em fato punível deve afetar concretamente o bem jurídico protegido pela norma. Não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Linda questão. Vamos ver agora o princípio da adequação social, outro também queridinho pelas bancas. Segundo esse princípio, pois uma conduta, mesmo quando tipificada em lei como crime, quando não afrontar o sentimento social de justiça, não seria crime em sentido material. Guarde bem esse conceito do princípio da adequação social. Por exemplo, a mãe que fura a orelha da filha não deixa de ser uma lesão corporal, todavia é aceita por se tratar de ato cultural da nossa sociedade. Guarde o exemplo, meu guerreiro e minha guerreira, porque quando você vê na prova, você já faz a ligação, traduzindo o princípio da adequação social. Vamos ver como cai em prova. Olha aí, questão 24, em 2020, diz o seguinte: Eros requereu a absolvição de Hermes e Zeus, vez que os atos pelos quais foram acusados teriam aprovação da comunidade. E dessa forma, aplicável seria o princípio da, você já sabe isso mesmo, adequação social. Mais uma questão, questão 25 caiu aí para juiz de direito, meu Deus. Olha aí, princípio da adequação social cai para guarda, juiz de direito, delegado, promotor, juiz, agente, não importa o cargo. De acordo com a doutrina 2019, viu? CESP. De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, essa não é a opção correta. Você já sabe, para ganhar tempo, aqui a opção correta é a alternativa E. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Olha aí, cai na prova, você jamais vai errar. Mais uma questão agora, delegado de polícia, com relação aos princípios aplicáveis ao direito penal, em especial no que se refere ao princípio da adequação social, assinala a opção correta, você já sabe, aqui a alternativa E. Apesar de uma conduta subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for historicamente aceita pela sociedade, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí o princípio da adequação social. Vamos ver agora mais uma questão. CESP diz o seguinte: admitido o princípio da adequação social, será reconhecida a causa de exclusão supralegal de... E aí, meu guerreiro? E agora? E agora? Meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro, o princípio da adequação social diz: admitido o princípio da adequação social, será reconhecida causa de exclusão supralegal de... Vocês já sabem que a alternativa C, tipicidade. Então, guarde bem que o princípio da adequação social, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, é reconhecida causa de exclusão supralegal de tipicidade. Então, admitido o princípio da adequação social, será reconhecida causa de exclusão supralegal de tipicidade. Força e honra. Vamos ver agora o princípio da fragmentariedade do direito penal, que diz o seguinte: segundo esse princípio, ou seja, o princípio da fragmentariedade do direito penal, pois nem todos os fatos considerados ilícitos pelo direito devam ser considerados como infração penal. Todavia, somente aqueles que atentem contra bens jurídicos extremamente relevantes. Outro princípio queridinho da banca Sebrasp caiu agora em 2021. Vamos ver agora, questão 28, ano 2021, Sebrasp para procurador. Diz o seguinte: pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves aos bens jurídicos mais relevantes. Linda questão, vai cair na sua prova, caiu agora em 2021, procurador, questão linda, certíssimo. Vamos ver agora mais uma questão, agora escrivão de polícia, diz o seguinte: o princípio da fragmentariedade do direito penal significa, você já sabe aqui, alternativa A, que
uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade e a inadequação das condutas que os ofendem, esses bens passarão a fazer parte de uma pequena parcela que é protegida pelo direito penal. Olha aí, meu guerreiro, um conceito mais amplo do princípio da fragmentariedade caiu para escrivão de polícia. É assim que cai em prova e vai cair na sua prova. Vamos ver mais uma questão agora. Juiz diz o seguinte: em relação aos princípios norteadores do direito penal, aponte a afirmativa incorreta. Então, a incorreta, você já sabe, isso mesmo, pode dar uma pausa, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Alternativa B diz o seguinte: o princípio da insignificância refere-se à aplicação da pena. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Então, ou seja, a alternativa incorreta é a letra B, que diz que o princípio da insignificância refere-se à aplicação da pena, totalmente errado. Agora, a alternativa A está certa, porque diz que o princípio da legalidade ou da reserva legal constitui efetiva limitação ao poder punitivo estatal. Linda. A C também está certa, porque diz, pelo princípio da fragmentariedade, a proteção penal limita-se aos bens jurídicos relevantes, traduzindo aí certíssimo o nosso princípio da fragmentariedade do direito penal. E também a D está certo, porque diz que pelo princípio da individualização da pena, a sanção a ser aplicada deve considerar todas as circunstâncias da conduta do agente. Linda questão, traduzindo aí o princípio da individualização, que você já sabe diferenciar o que é o princípio da intranscendência da pena com o princípio da individualização. Fizemos aqui numa única questão, revisamos o princípio da legalidade, fragmentariedade, individualização da pena, e daqui a pouco vamos ver, meu nobre guerreiro, o princípio da insignificância que despencam das provas. Vamos ver agora o princípio da subsidiariedade do direito penal, despencam nas provas, ou também quero de um da Banca Sebrasco, que diz: segundo esse princípio, pois o direito penal não deve ser usado a todo momento, entretanto, apenas como uma ferramenta subsidiária, ou seja, quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes. Então você já sabe que só se usa o princípio da subsidiariedade do direito penal quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes. Vamos ver agora, meu guerreiro, minha guerreira, como cai em prova a questão 31 de 2019, caiu para juiz. Diz o seguinte: o princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior relevância, força e honra. Questão errado, isso mesmo. Por que está errado? Confere agora comigo, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Consoante o princípio da subsidiariedade, pois ele determina a intervenção mínima, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Ou seja, ele é a última ratio, isso mesmo, do direito penal. Guarde bem que consoante o princípio da subsidiariedade, pois ele determina a intervenção mínima, ou seja, ele é a última ratio do direito penal, que somente atuará quando as demais esferas jurídicas forem insuficientes para a proteção do bem jurídico. Destarte o preceito que atribui ao direito penal a proteção de bens específicos em razão da relevância é o princípio da fragmentariedade. Traduzindo aqui numa única questão, você fez uma grande revisão do princípio da subsidiariedade, também traduzindo aí como a última ratio, e também o princípio da fragmentariedade. Então, falou, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, dentro do direito penal, a proteção de bens específicos em razão da relevância é o princípio da fragmentariedade, força e honra. Vamos ver agora a questão 32, como traduz aí o princípio da subsidiariedade do direito penal. Diz o seguinte: para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios da, você já sabe, pode dar uma pausa, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Alternativa A, o princípio da especialidade e o princípio da subsidiariedade. Não vai esquecer, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios da especialidade e da subsidiariedade. No meu canal está lá um vídeo completo, tudo falando sobre os conflitos aparentes de normas, mas aqui você já sabe que para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios da especialidade e da subsidiariedade. Vamos ver agora o princípio da intervenção mínima ou última ratio. Diz o seguinte:
O princípio da intervenção mínima consiste em que o Estado de direito utilize a lei penal como seu último recurso, ou seja, última ratio. Então, além disso, pois esse princípio emana do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Dessa forma, a criminalização de condutas somente deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos, como também a defesa de interesses absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Então, guarde bem que o princípio da intervenção mínima, ou última ratio, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, emana do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Vamos ver agora como cai em prova esse princípio, questão 33, ano 2019, consulplano. Diz o seguinte: pode-se afirmar que constitui verdadeira barreira ao abuso da intervenção punitiva do Estado, evitando-se o exagero da utilização desmedida do direito penal como agente solucionador de conflitos e panaceia de todos os males. Busca restringir o âmbito de atuação do direito penal às situações realmente relevantes, em que a ação do Estado seja necessária e outros ramos do direito não sejam capazes de dar solução adequada ao conflito. Tal assertiva relaciona-se com o princípio da você já sabe, é assim que cai em prova, textozinho para dizer qual o princípio da intervenção mínima. Vamos ver agora mais uma questão, caiu para delegado de polícia, diz o seguinte: no que diz respeito aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinala os textos a seguir. A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o direito penal, senão que nessa missão cooperem todo instrumento do ordenamento jurídico. Já o segundo texto diz o seguinte: a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de ataques contra bens jurídicos importantes. César Roberto Bittencourt. Então, meu guerreiro, minha guerreira, ele quer saber aqui, nesse sentido é correto afirmar que os textos se referem ao, ou seja, quais são os princípios, meu nobre guerreiro, das alternativas abaixo que se referem ao princípio, ao texto, a proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o direito penal, senão que nessa missão cooperam todo o instrumento do ordenamento jurídico, e também a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de ataques contra bens jurídicos importantes. Ou seja, estes dois textos se referem aos princípios. Alternativa A, princípio da intervenção mínima imputado ao direito penal somente fatos que escapem aos meios extrapenais de controle social em virtude da gravidade da agressão e da importância do bem jurídico para a convivência social. Ou seja, tanto o texto 1 como o texto 2 se refere ao princípio da intervenção mínima, que é imputando ao direito penal somente fatos que escape aos meios extrapenais de controle social em virtude da gravidade da agressão e da importância do bem jurídico para a convivência social, força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. Só você saber que os dois textos referenciavam ao princípio da intervenção mínima, garantiam um pontozinho para o cargo de delegado de polícia. Vamos ver agora a questão 35, caiu para defensor. Diz o seguinte: o princípio da intervenção mínima no direito penal encontra-se reflexo, você já sabe, alternativa C, nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. É assim que cai em prova. Quando é o texto para dizer qual é o princípio, ele pergunta: o princípio da intervenção mínima no direito penal encontra reflexo nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, força e honra. Questão 36, inspetor, diz o seguinte, CESP 2015. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Olha aí, meu guerreiro, a palavra imprescindível, prescindível, você já sabe, aqui assertivo está certo, isso mesmo. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis, isso mesmo, ou seja, necessários à vida social, força e honra. Vamos ver mais uma questão, juiz, isso mesmo, despenco na prova o princípio da intervenção mínima ou última ratio. O princípio de intervenção mínima do direito penal encontra expressão, olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo, caiu aqui para inspetor, meu nobre guerreiro, e aqui para defensor público e agora para juiz, dizendo que é o princípio de intervenção mínima do direito penal encontra a expressão, você já sabe, alternativa A, nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
Caiu isso mesmo, meu nobre guerreiro. Caiu aqui, olha aí como você já sabe, para defensor público. O princípio da intervenção mínima no direito penal encontra reflexo, só mudou aí a nomenclatura, encontra reflexo nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Aqui, para juiz, olha aí, o princípio da intervenção mínima do direito penal encontra expressão nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, fosse em honra. Vamos ver aqui mais uma questão, aqui caiu no exame de ordem. O princípio da intervenção mínima, que estabelece a atuação do direito penal como última ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Você já sabe, linda questão, certíssimo. Vamos ver agora o princípio da proporcionalidade. Segundo esse princípio, pois, as penas devem ser aplicadas de maneira proporcional à gravidade do fato. Dessa forma, as penas devem ser combinadas de forma a dar ao transgressor uma sanção proporcional ao fato previsto. Vamos ver como cai em prova esse princípio? Olha aí, Juiz de Direito, Bunespam 2019. A respeito dos princípios penais, é correto afirmar que, você já sabe que a alternativa correta é a alternativa C, são princípios limitadores ao poder punitivo do Estado, ou da insignificância, ou da fragmentariedade ou da proporcionalidade. Ou seja, meu guerreiro, são princípios limitadores ao poder punitivo do Estado. Aí vem o princípio da insignificância, o da fragmentariedade e também aí o princípio da proporcionalidade, fosse em honra. Mais uma questão, promotor de justiça diz o seguinte: no tocante aos princípios constitucionais penais, uma das vertentes do princípio da proporcionalidade é a proibição de proteção deficiente, por meio da qual se busca impedir um direito fundamental de ser deficientemente protegido, seja mediante a eliminação de figuras típicas, seja pela combinação de penas inferiores à importância exigida pelo bem que se quer proteger. Certo ou errado, você já sabe que a questão está certíssimo, traduzindo um conceito lindo aí, caiu para promotor de justiça. Vamos ver agora o princípio do ne bis in idem, isso mesmo, do princípio do ne bis in idem, queridinha também da banca Sebrasp, de todas as bancas, aí o princípio do ne bis in idem. Diz o seguinte: consoante esse princípio, pois uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. Isso mesmo, o princípio do ne bis in idem diz o seguinte, que uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. Ainda cabe salientar que o bis in idem no direito penal seria a não observância desse princípio, apenando o indivíduo pelo mesmo crime mais de uma vez. Destarte, conforme o princípio do ne bis in idem, uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato e nem processada duas vezes pelo mesmo fato, fosse em honra. Vamos ver como cai em prova, questão 41, olha aí, agente de atividades penitenciárias, que hoje a nossa Polícia Penal diz o seguinte: em atenção ao princípio ne bis in idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela ser computadas quando idênticas. Certo ou errado, você já sabe que a questão está certíssimo. Numa única questão estamos, meu nobre guerreiro, revisando o princípio do ne bis in idem e também pena cumprida no estrangeiro, fosse honra. Diz o seguinte: atenção ao princípio do ne bis in idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Foi o mesmo crime, atenua quando as penas forem diversas ou nela ser computada quando idêntica. Então você já sabe, meu guerreiro, que em atenção ao princípio ne bis in idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Foi o mesmo crime, agora foram diversas, atenua, ou nela ser computada quando idênticas. Foram idênticas, se computam, foram diversas, mesmo crime, atenua, foram idênticas, computa, fosse em honra. Decore porque cai na sua prova. Vamos ver agora o princípio da insignificância ou da bagatela. Vamos ver bagatela própria e imprópria. Esse também, de todos eles, é um dos mais queridinhos da banca Sebrasp e de todas as bancas. O princípio da insignificância ou da bagatela diz o seguinte: segundo esse princípio, pois as condutas que não ofendam significativamente os bens jurídicos penais tutelados, logo não podem ser considerados crimes, porque ele exclui a tipicidade material da conduta. Guarde bem, princípio da insignificância ou da bagatela
exclui o que? A tipicidade material da conduta. Então, ou seja, você já sabe que para haver crime, o fato tem que ser típico, antijurídico, ilícito e culpável. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, mas a tipicidade tem que ser formal e material. Excluiu qualquer delas, exclui a tipicidade, exclui o fato típico, que exclui o crime, força e honra, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Vamos ver agora bagatela, bagatela própria e bagatela imprópria. Bagatela própria, o princípio da insignificância ou da bagatela própria, pois se aplica aos fatos que já nascem irrelevantes para o direito penal. Exemplo, o furto de um pão, um biscoito, exclui a tipicidade material. Guarde bem, bagatela própria exclui a tipicidade material. E a bagatela imprópria nasce relevante para o direito penal. Então você já faz a diferença, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreira. Bagatela própria são fatos que nascem irrelevantes. Já bagatela imprópria nasce irrelevante para o direito penal, porém se torna desnecessário a aplicação da pena. Temos aqui o exemplo, a mãe que dá ré no carro e mata o filho atropelado. Diante disso, pois não se faz necessário aplicar a pena ao agente, traduzindo o artigo 121, o parágrafo 5º. Aqui, dado o caráter funcional do princípio da insignificância, a bagatela imprópria não afasta a tipicidade material da conduta, mas exclui a culpabilidade segundo a CESP, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro. Então, dado o caráter funcional do princípio da insignificância, a bagatela imprópria não afasta a tipicidade material da conduta, mas exclui a culpabilidade, cai aí no CESP, segundo o SEBRASP. Princípio da insignificância ou da bagatela, fique ligado, olha aí, segundo o STF, os requisitos objetivos para aplicação desse princípio são mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Guarde, decore, porque cai na prova é assim. Segundo o STF, os requisitos objetivos para aplicação deste princípio são mnemônica ou mari, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Isso mesmo, mari, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica são os requisitos objetivos aí segundo o STF. Não esqueça, a regra é que não se aplica o princípio da insignificância em relação aos seguintes delitos: furto qualificado, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes contra a administração pública. Essa é a regra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver daqui a pouco as exceções. A regra é que não se aplica o princípio da insignificância em relação aos seguintes delitos ou crimes: furto qualificado, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes contra a administração pública. Mas também você já sabe que a súmula 589 do STJ diz o seguinte: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Também diz a súmula 599, diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Essa é a regra, acabamos de ver, aqui traduzindo a súmula 599 do STJ, que diz: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Agora, cabe salientar que em posicionamento recente, o STJ afastou a incidência da súmula 599 para aplicar o princípio da insignificância a crime contra a administração pública. Então, ou seja, a exceção, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Consoante posição do Supremo Tribunal Federal, é cabível, isso mesmo, a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela aos crimes contra a administração pública. Vale destacar que o STF não tem posição consolidada sobre o assunto, logo havendo tanto decisões pelo reconhecimento da insignificância quanto pela sua não aplicabilidade. Agora aqui o princípio da insignificância ou da bagatela na prática do crime de descaminho. STF, patamar R$20 mil, STJ, patamar R$20 mil também. Então você já sabe que é o princípio da insignificância ou da bagatela na prática do crime de descaminho. Não vá confundir crime de descaminho com crime de contrabando. Aqui descaminho, STF, tanto o STJ, patamar R$20 mil.
Vamos ver agora como cai em prova, meu nobre guerreiro, o princípio da insignificância ou da bagatela. Questão 42, caiu aí para juiz de direito, ano 2019. A respeito dos princípios penais, é correto afirmar, você já sabe, dá uma pausa aqui para ganhar tempo. Alternativa C, são princípios limitadores ao poder punitivo do Estado, ou da insignificância, ou da fragmentariedade, ou da proporcionalidade. Então, são princípios limitadores ao poder punitivo do Estado, o da insignificância, o da fragmentariedade e o da proporcionalidade. Eu aí traduzindo aí o princípio da insignificância como princípios limitadores ao poder punitivo do Estado. Questão 43, juiz de novo, em 2019. O princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir ações típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por sua súmula número 599 em relação aos crimes. Você já sabe, meu guerreiro. Aqui está pedindo a súmula. Então a súmula você já sabe que se aplica contra a administração pública, ou seja, o princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir ações típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da súmula 599 aos crimes contra a administração pública. É a regra, mas você já sabe que é a exceção também. Se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Mas ele pediu o segundo da súmula. Vamos ver agora, meu guerreiro, a súmula 599 do STJ que diz: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Se a súmula diz, ele pediu o segundo da súmula, você já sabe que a questão é a alternativa C. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Vamos ver a questão 44, juiz de direito, diz o seguinte: segundo o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o princípio da insignificância. Você já sabe, meu guerreiro e mingueiro. Olha aí, alternativa C. As contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas e aos crimes contra a administração pública. São duas súmulas que acabamos de ver. Sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o princípio da insignificância. As contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas e aos crimes contra a administração pública. Vamos ver agora mais uma questão, questão 45, juiz de direito, CESP, ano 2018. Um homem maior de idade capaz foi preso em flagrante por ter subtraído 2 garrafas de uísque de um supermercado. A observação da ação delituosa por meio do sistema de vídeo do estabelecimento permitiu aos seguranças a detenção do homem no estabelecimento e a recuperação do produto furtado. O valor do produto subtraído equivalia a pouco mais de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época. Na fase investigatória, constatou-se que o agente do delito possuía condenação transitada em julgado por fato semelhante e que respondia por outras 3 ações penais em curso. Tendo como referência a situação hipotética, assinala a opção correta considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Certo ou errado, você já sabe que a questão linda, maravilhosa, certo? Caiu para juiz, vai cair assim para você, textozinho, e perguntando que a reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, certíssimo. Vamos ver agora a questão 46, caiu para defensor público. O afastamento da tipicidade quando verificada lesão penalmente relevante decorrente de conduta formalmente incriminada dá-se por, você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, princípio da insignificância, que exclui o quê? A tipicidade material, que exclui a tipicidade, que exclui o fato típico, que exclui o crime. O afastamento da tipicidade, quando verificada a lesão penalmente irrelevante, decorrente de conduta formalmente criminada, dá-se por princípio da insignificância, força e honra. Vamos ver agora a questão 47, oficial capelão, diz o seguinte, PMDF. Considere hipoteticamente que um cidadão ingressou no interior de um mercado, subtraiu 1 litro de leite e foi ao encontro dos respectivos filhos. De imediato abriu a caixa de laticínio e repartiu o conteúdo entre todos. Nessa hipótese não houve crime. Segundo o princípio, você já sabe, princípio da insignificância. Guarde bem, foi furto. Furto, meu guerreiro, minha guerreira, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Mas não há violência.
Agora, se fosse o roubo, não caberia o princípio da insignificância, meu guerreiro e minha guerreira. É a regra. Por quê? Porque você já sabe os requisitos objetivos do Supremo Tribunal Federal, o mnemônico MARI. Então, ou seja, segundo o princípio da insignificância, não houve crime, fosse honra. Questão 48, juiz federal, olha aí, CESP 2015. A infração bagatelar própria, olha aí, meu guerreiro, você já sabe o que é infração bagatelar própria e imprópria. A imprópria, você se lembra do exemplo da mãe deu ré e atropelou o filho veio a óbito, fosse honra. A infração bagatelar própria está ligada ao desvalor do resultado e ou da conduta e é causa de exclusão da tipicidade do material do fato. Já a imprópria exige o desvalor ínfimo da culpabilidade em concurso necessário com requisitos pós-facto que levam à desnecessidade da pena no caso concreto. Linda questão, memorize, guarde, tire o print aí, meu guerreiro, minha guerreira, porque traduzindo aqui a questão certíssimo, tanto o conceito da infração bagatelar própria quanto da infração bagatelar imprópria, meu guerreiro, minha guerreira, linda questão. A infração bagatelar própria está ligada ao desvalor do resultado e ou da conduta e é causa de exclusão da tipicidade material. Guarde bem, falou infração bagatelar própria, é exclusão da tipicidade material do fato. Já a infração bagatelar imprópria exige o desvalor ínfimo da culpabilidade em concurso necessário com requisitos pós-facto que levam à desnecessidade da pena no caso concreto. Linda questão, caiu para juiz, também vai cair para você. Questão 49 diz o seguinte: dado o caráter funcional do princípio da insignificância, a bagatela imprópria não afasta a tipicidade material da conduta, mas exclui a culpabilidade. Você já sabe, linda questão também, certíssimo, CESP ama esse assunto, bagatela própria, bagatela imprópria, meu guerreiro, só acerta quem se lembra desses assuntos. Dado o caráter funcional do princípio da insignificância, a bagatela imprópria não afasta a tipicidade material da conduta, mas exclui a culpabilidade, fosse em honra. Questão 50, promotor de justiça, no que concerne aos princípios da insignificância, assinala afirmativa incorreta. Que é incorreta, circule, sublinhe para não cair na pegadinha. Eu já caí em muitas pegadinhas. Você já sabe aí, a incorreta é só é admissível em crimes de menor potencial ofensivo. Brincadeira. A alternativa A está correta porque diz: seu reconhecimento exclui a tipicidade material da conduta. Aplica-se quando se mostra ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado. A C diz: somente pode ser invocado em relação a fatos que geraram mínima perturbação social. A D diz: exige para seu reconhecimento que as consequências da conduta tenham sido de pequena relevância. Numa única questão, meu guerreiro e minha guerreira, uma revisão aí sobre o princípio da insignificância ou da bagatela. Você já sabe que a Lei 9.099/95 dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais. E você já sabe que o artigo 61 dessa lei diz: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então você já sabe, despenco também na prova, essa lei está no seu edital, você deve estudá-la, porque consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Questão 51 diz o seguinte: conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Você já sabe, traduzindo aí, meu guerreiro e minha guerreira, os objetivos, isso mesmo,
os critérios objetivos segundo o Supremo Tribunal Federal, conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Isso mesmo, e nenhuma periculosidade social, traduzindo aí os critérios ou requisitos objetivos, segundo o Supremo Tribunal Federal Mnemônico Mari. Olha aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, a nossa última questão da grande revisão dos princípios do direito penal caiu para delegado de polícia do Rio de Janeiro, questão 52, diz o seguinte, vamos direto na questão para ganhar tempo. O princípio da insignificância, decorrência do caráter fragmentário do direito penal, tem base em uma orientação utilitarista, tem origem controversa, encontrando na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal os seguintes requisitos de configuração: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Você já sabe que está certíssimo, traduzindo aí, segundo os requisitos objetivos do STF Mnemônico Mari. Caiu para juiz, cai para delegado, cai para agente, decore os requisitos mínimos objetivos, segundo o STF, o Mari, fosse honra. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, graças ao bom Deus, chegamos ao final. Lembre-se de que Deus é bom e ama você, fosse honra. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras, graças ao bom Deus, chegamos ao final da nossa grande revisão dos princípios do direito penal com questões estratégicas e esquematizadas, só o que mais despencam nas provas. Espero que tenham gostado, continue firme e forte no seu sonho, no seu objetivo. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar estudando, labutando em prol do seu sonho, em prol do seu objetivo. Não importa se a Polícia Rodoviária Federal não colou, se a Polícia Federal não colou, meu guerreiro, minha guerreira, se o DEPEN que vai ter agora o resultado no dia 19 não vai colar, não importa, o importante é você não desistir do seu sonho, continuar firme e forte até conseguir realizá-lo, porque você é guerreiro, você é guerreira, você já estudou muito, você plantou a boa semente, você já adquiriu um vasto conhecimento. Parar agora, desistir não é ser inteligente. Eu mesmo, Polícia Rodoviária Federal não colou, Polícia Federal também não. O DEPEN eu não sei se vai colar, meu guerreiro, minha guerreira, não é meu concurso fim. Vou tentar agora, estudando muito para a Polícia Civil do Distrito Federal, porque os assuntos são compatíveis com a da Polícia Federal que eu foquei. Vou lá fazer a minha prova, se colar, beleza, se não colar, eu sei que eu vou continuar estudando, terminando meu curso de Direito, sonhando em ser delegado, promotor e juiz, em prol daquilo que eu almejo, meu guerreiro, minha guerreira. Por quê? Porque eu sou guerreiro, eu não vou desistir, Deus está comigo para me dar força. Eu posso até, meu guerreiro e minha guerreira, passar alguns dias tristes, alguns dias pensativos, mas eu peço a Deus força para continuar e Ele está sempre apto a me ouvir e a lhe ouvir também para lhe dar força para você continuar. Eu não sei que não é fácil, isso mesmo, estudamos muito por uma prova e muitas vezes não vem o resultado no qual nós almejamos, mas lembre-se, pode ser também que é Deus preparando algo muito melhor para a sua vida. Muitas vezes fazemos coisas os quais nós não entendemos, mas Deus, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas, conhece o meu futuro e o seu futuro. Então agradeça. Se você está com saúde e tem a oportunidade de estudar, já é um motivo de você se alegrar. Acredite, você guerreiro, você guerreira, você vai vencer. Não chegou o momento, eu sei, mas vai chegar para mim, vai chegar para você. Hoje eu sou agente da Polícia Civil, já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de óleo mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão aqui na cidade de São Lourenço da Mata, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar, isso mesmo. Policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente sou agente da Polícia Civil do estado de Pernambuco, venho de bairros humildes. Isso mesmo, muitos chamam que são favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes. Eu não venci com a graça e misericórdia de Deus, estudando muito, sendo ali servente de pedreiro, labutando todos os dias. Você vai vencer. Acredite, você é guerreiro, você é guerreira. Qual o segredo, Robson Concursos? Primeiro, se você tem fé e acredita em Deus,
fazer a sua parte, estudar muito, ter paciência, resiliência, constância, fé, esperança, perseverança, porque no final você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra. E amém!